Existe um gigante na sua frente agora. Pode ser uma dívida que não para de crescer, uma doença, um medo que não te deixa dormir. E a primeira coisa que você faz diante dele é exatamente a mesma coisa que um exército inteiro fez há quase 3.000 anos. Você mede o tamanho do problema, compara com a sua própria força, e conclui que não tem a menor chance. Mas a história que eu vou te contar agora prova que você está medindo a coisa errada. O gigante nunca foi o verdadeiro problema. O problema sempre foi onde você estava colocando a sua confiança. Essa é a história de Davi e Golias. E ela não é sobre um menino com uma funda. É sobre porque o mais fraco derrubou o mais forte. Vamos voltar ao Vale de Elá. De um lado da montanha, o exército de Israel. Do outro, os filisteus. No meio, um vale. E nesse vale, todos os dias, descia um homem que fazia a terra parecer pequena. O nome dele era Golias, da cidade de Gate. A Bíblia diz que ele tinha quase 3 metros de altura. A armadura dele, só de bronze, pesava o que um homem comum mal conseguia levantar. A ponta da lança dele era de ferro. Cada passo que ele dava ecoava no vale como um trovão. E Golias não vinha para lutar. Ele vinha para humilhar. Todos os dias, de manhã e de tarde, ele parava no meio do vale e gritava o mesmo desafio: escolham um homem entre vocês. Se ele me vencer, seremos seus servos. Mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos. 1 contra 1. Decidam o destino de todos com uma única luta. E o que o exército de Israel fazia? Nada. 40 dias. Foram 40 dias com aquele gigante descendo ao vale, e nenhum soldado teve coragem de se levantar. O rei Saul, que era o homem mais alto de Israel, estava paralisado de medo junto com todos os outros. Repare numa coisa, o gigante não tinha ferido ninguém ainda. Ele não tinha derrubado um só soldado. A única arma dele, nesses 40 dias, foi a voz. Foi o medo. E o medo, quando ninguém enfrenta, vai crescendo no silêncio, todo dia um pouco maior. Foi nesse cenário que um garoto chegou. Davi era o caçula de 8 irmãos. Não era soldado. Era pastor de ovelhas. O pai dele, Jessé, só pediu que ele levasse comida para os irmãos mais velhos que estavam no acampamento. Davi não foi ao vale para lutar. Ele foi entregar pão e queijo. Mas quando ele chegou, ouviu o gigante gritando o desafio. E viu uma coisa que ninguém mais tinha visto. Ele viu todos os soldados correndo e tremendo. E perguntou, sem entender, quem é esse homem para desafiar o exército do Deus vivo? Os irmãos dele se irritaram. O mais velho, Eliabe, o repreendeu na frente de todos. Disse, com desprezo, o que você veio fazer aqui? Volte para as suas poucas ovelhas no deserto. É o que sempre acontece quando alguém decide encarar o gigante que os outros aprenderam a aceitar. As primeiras pessoas a tentar te parar costumam ser as mais próximas de você. Não porque te odeiam, mas porque a sua coragem expõe o medo delas. Davi não recuou. A história chegou aos ouvidos do rei. E levaram aquele garoto até Saul. Imagina a cena. O rei olha para o menino e diz, você não tem como lutar contra esse filisteu. Você é apenas um jovem, e ele é guerreiro desde a juventude. E aqui está a primeira chave dessa história. Davi não respondeu falando do tamanho de Golias. Ele respondeu falando do tamanho da sua própria história com Deus. Ele disse a Saul, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, veio um leão e depois um urso, e levaram uma ovelha do rebanho. Eu fui atrás. Bati no leão, livrei a ovelha da boca dele, e quando ele avançou contra mim, eu o matei. O mesmo fiz com o urso.
O Senhor que me livrou da garra do leão e do urso também vai me livrar das mãos desse filisteu. Preste atenção nisso, porque é o ponto que quase todo mundo pula nessa história. A coragem de Davi naquele vale não nasceu naquele dia. Ela foi construída em silêncio, no deserto, onde ninguém estava olhando. Enquanto o exército inteiro só conhecia as batalhas públicas, Davi tinha vencido batalhas escondidas que ninguém tinha visto. O leão e o urso não foram acidentes. Foram o treino. Foram a fé sendo forjada longe dos olhos de todos, para o dia em que a luta fosse diante de todos. Saul ouviu aquilo e cedeu. Mas tentou ajudar do jeito errado. Ele vestiu Davi com a própria armadura real, colocou o capacete de bronze na cabeça dele, a couraça no corpo, a espada na cintura. E Davi tentou andar. Mas não conseguiu. Aquilo não era dele. Era pesado, era estranho, ele nunca tinha treinado com aquilo. Então Davi fez algo que parecia loucura. Ele tirou a armadura do rei. Toda ela. E disse, não consigo andar com isto, porque nunca usei. Essa é a segunda chave. Davi recusou lutar com as armas de outro homem. Todo mundo ao redor dele tinha uma opinião sobre como ele deveria enfrentar o gigante. E a opinião deles era se proteger com o que protegia eles. Mas o que serve para um, sufoca o outro. Davi escolheu ir com o que ele dominava. Pegou o seu cajado e ele quase riu. Ficou ofendido. Disse, por acaso eu sou um cachorro, para você vir contra mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi. Prometeu dar a carne dele às aves do céu. E aqui vem a frase que atravessou 3.000 anos. Davi respondeu, sem tremer, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. E todos vão saber que não é com espada nem com lança que o Senhor salva. Olha a diferença. Golias falava do que tinha nas mãos. Davi falava de quem estava do lado dele. Um confiava no tamanho da própria força. O outro, no tamanho do seu Deus. E aí veio o desfecho que ninguém esperava. Golias avançou, pesado e lento. E Davi fez o contrário do que todo mundo faz diante do medo. Ele não recuou. A Bíblia diz que Davi correu. Correu na direção do gigante. Enquanto corria, colocou a mão no bornal, tirou uma pedra, girou a funda e atirou. A pedra cruzou o ar e acertou Golias bem na testa, no único ponto que a armadura não cobria. O gigante caiu de cara no chão. E Davi, que nem espada tinha, correu, tomou a própria espada de Golias, e com ela acabou a luta. Quando os filisteus viram o seu campeão derrotado por um garoto, o exército inteiro virou as costas e fugiu. Um único ato de coragem mudou o destino de toda uma nação que estava paralisada havia 40 dias. Agora deixa eu te mostrar por que essa história é sobre você. Existem 3 coisas aqui que valem mais que ouro. A primeira. O gigante parece invencível porque ninguém o enfrenta. Por 40 dias, Golias só venceu pelo medo, não pela força. O problema que você está evitando hoje está fazendo a mesma coisa. Ele cresce no silêncio, na noite, na sua cabeça. No segundo em que você dá o primeiro passo na direção dele, ele começa a diminuir. A coragem não é a ausência do medo. É andar na direção dele mesmo sentindo. A segunda. Não lute com a armadura dos outros. Vão te dizer para resolver a sua vida do jeito que funcionou para eles. Vão te empurrar a armadura do rei. Mas o que protege um homem pode afundar o outro. Descubra a sua funda. Aquilo que você treinou no escuro, que parece pequeno para os outros, mas que você domina.
É com isso que você vai vencer. Não com a arma emprestada. A terceira, e a mais profunda. A vitória pública de Davi nasceu das batalhas privadas que ninguém viu. O leão e o urso vieram antes de Golias. Se você está passando por uma luta pequena e escondida agora, uma que ninguém valoriza, entenda, isso não é tempo perdido. É treino. É a sua fé sendo forjada para um gigante que ainda vai aparecer. Ninguém vence o gigante por sorte. Vence quem foi preparado no deserto. O menor do rebanho derrubou o maior do exército. Não porque era forte, mas porque sabia exatamente onde a sua força morava. E você também sabe. Talvez só tenha esquecido. Se essa história falou com você hoje, deixa um amém aqui nos comentários, e me conta, qual é o gigante que você está enfrentando agora? Se inscreve no canal e ativa o sino, porque toda semana eu trago uma história das Escrituras para te dar força para continuar. Aqui a gente não busca atalho, nem milagre fácil. A gente caminha na fé, um dia de cada vez. Que Deus te abençoe, e até a próxima.